Bom dia a todos, bem-vindo hoje no sexto episódio de Behind the Mask. Hoje eu tenho a sorte de estar aqui com o Dr. Nuno Braz de Oliveira, na Dental Face, em Lisboa. Bom dia, Bom dia, doutor. Antoine. Bom dia, Antoine. Tudo bem? Tenho que falar mais devagarinho. Antoine, tudo bem? Sim, então. E a medicina dentária é uma paixão, é uma paixão. Eu tenho a sorte de fazer o que gosto e então o meu trabalho não é só um trabalho, mas é um prazer. E nesse prazer podemos ser úteis aos outros, fazendo aquilo que gostamos. Força. É isso mesmo, é isso mesmo. Peço desculpa, é que nós já gravamos uma parte antes, tivemos um pequeno problema de microfone e aqui eu acho que o problema está resolvido. Nós estamos a falar com o doutor, que ele criou essa clínica, e eu gostaria de saber porque que ele criou essa clínica. Já começou um pouco a responder a essa pergunta, mas antes disso eu queria ter uma apresentação um pouco do doutor, quem é o doutor atrás dessa farda. Fiz o colégio militar, a minha educação de adolescente foi no colégio militar e depois concorri, ainda fiz o propedêutico e concorri para a Faculdade de Medicina. Não entrei em Medicina, entrei em Medicina Dentária, mas nessa altura o curso de Medicina Dentária e Medicina era comum até ao terceiro ano, era um tronco comum. Depois, no terceiro ano, ainda pude escolher se queria ir para a Medicina ou para a Medicina Dentária. Então, preferi enverdar pela Medicina Dentária. E ainda bem que o fiz, porque gosto muito. E porque a medicina, cada vez mais, é mais afunilada. O que é que eu quero dizer com isto? A medicina toda é mais subespecializada. E então, qualquer área para que eu fosse, salvo exceções como a medicina interna, o médico generalista dos centros de saúde, nós temos um conhecimento muito afunilado. E a cavidade oral e a face é por aí que nós comunicamos, que respiramos, que falamos, que comemos. Enfim, é um aparelho estomatognático, é um aparelho riquíssimo em funções. E é o último aparelho que funciona quando a gente vai para o outro lado. É muito interessante essa parte, que é verdade que a medicina em geral agora fica um pouco mais específica, tem sempre especializada, exato, tem sempre uma especialização de uma especialização e então o doutor foi fazer depois essa parte da medicina dentária no Porto. Fiz no Porto, depois fiz na escola, na altura não era faculdade, era Escola Superior de Medicina Dentária da Universidade do Porto. E formei-me lá em 1987. Depois vim para Lisboa. Nessa altura vim para Lisboa e eu já tinha uma vontade muito grande em aprender ortodontia. Antes de mais nada, não faz nenhum sentido continuar sem falar dos excelentes professores que tive na Universidade do Porto. Tive ótimos professores. De ortodontia? Não, de tudo. De cirurgia, o Sr. Professor Fernando Pérez e a equipa de cirurgia, de dentistria, e de ortodontia também. De ortodontia era uma ortodontia mais alemã, era uma ortodontia mais funcional, mais aparelhos removíveis, e a informação que nos chegava era, do outro lado do Atlântico, como tu falaste no início, era da ortodontia fixa e da ortodontia de adultos. Mas eu tive os primeiros 8 anos a tentar ir aprender, ainda não havia pós-graduações cá, havia a pós-graduação de Bergen, havia mais uma ou duas pós-graduações na Europa e era muito difícil naquela altura sair do país para ir aprender. Hoje é tudo muito mais facilitado. E então, depois de trabalhar durante 8 anos e fazer vários cursos de ortodontia, peguei em mim e fui para a América. E fui para a América, fui para a East Coast, a costa leste. Porquê? Porque isso era só um voo. Eu, nessa altura, já tinha 2 filhos, era casado, e tinha que me autossustentar. Portanto, isso obrigou-me a vir a Portugal trabalhar e fazer um voo de Nova Iorque para aqui eram 7 horas, se fosse um voo para a Califórnia eram 2 voos e era muito mais difícil.
Então eu fui para a Universidade de Nova Iorque aprender ortodontia, com a intenção de nunca mais dar uma anestesia e dedicar-me a full time à ortodontia. O que é que eu verifiquei? Verifiquei que o segredo é trabalhar a equipa multidisciplinar, coisa que se fazia pouco em Portugal. Em Portugal nós queríamos saber de tudo um pouco, mas os tempos eram outros, estamos a falar há 40 anos. Os tempos eram outros, mas naquela altura nós tentávamos saber de todas as áreas o máximo que podíamos para poder ser úteis aos nossos pacientes com as diferentes técnicas, mas eu queria aprender mais, estava sedento de aprender e queria aprender em primeira mão, não queria aprender aqui na vizinha Espanha, sem menosprezar os nossos colegas espanhóis, os nossos hermanos que são muito bons, mas também estavam na sua curva de aprendizagem e então decidi ir para os Estados Unidos da América. Mas ir lá é um pouco complicado, ainda por cima no seu contexto, com filhos... Foi muito complicado. Mas fui aconselhado para os professores seus? Foi um sacrifício muito grande. Não, o meu colega João Caramês tinha feito, no ano anterior, o João Caramês, que é meu colega de curso desde os 10 anos, tinha feito prostodontia na Universidade de Nova Iorque. E eu acompanhei esse processo, falámos muito sobre isso, e portanto o passo a seguir era ser eu a ir. Portanto, ele foi em 94, 95, e eu depois fui em 95, 96, e depois acabei por lá ficar até 99, e depois ainda prolonguei a minha colaboração com a Universidade de Nova Iorque durante mais uns anos, na educação contínua. Portanto, eu fui para lá para só fazer ortodontia, e quando eu comecei, estava-se a começar a utilizar os implantes para a ancoragem ortodôntica. E eu, que tinha um bom traquejo de cirurgia, tinha sido aluno do professor Fernando Pérez, do professor António Felino, os dois meus queridos professores que já partiram, mas que ensinaram muito, sobretudo o senhor professor António Felino, foi incrível, foi um mestre para mim. E eu fui para a América e comecei a aprender os implantes para a ancoragem ortodôntica. Isso era em que anos, mais ou menos? 95, 96, eu comecei a fazer os cursos, o maxi curso de implantes, fora da universidade, no Brookdale Hospital, em 95. Eu nos anos que lá tive, nós estávamos em 5 hospitais. Estávamos no Brookdale, no Montefiore, no Eye and Ear, no Joint Disease e no Lenox Hill Hospital. Foram os hospitais onde nós operávamos pacientes de cirurgia ortognática. Portanto, aquilo na Universidade de Nova Iorque funciona muito multidisciplinar. Todas as semanas tínhamos conferências multidisciplinares às 7h30 da manhã com o departamento de prostodontia, de endodontia, de periodontologia, de ortodontia, já disse, de dentisteria e tínhamos os da cirurgia, os cirurgiões orais e maxilofaciais. E então... E falavam de casos, é isso? Era, cada grupo apresentava um caso e depois tínhamos partilha de informação das várias especialidades. Isso foi uma abertura de mente enorme e acreditar mais que nunca que só é possível trabalhar corretamente em equipa multidisciplinar. O periodontologista está do seu aporte, o ortodontista está do seu aporte, o cirurgião está do seu aporte e assim conseguimos um resultado muito simpático. Eu repito sempre esta máxima que me norteia um pouco a minha vida, que é teamwork, trabalho de equipa. Teamwork is the fuel that allows common people to produce uncommon results. O trabalho de equipa é a essência que faz com que pessoas comuns produzam um trabalho fora do comum. Imagina o Cristiano Ronaldo a jogar sozinho contra 11. Não marcava golos. Mas se ele jogar a equipa e todos eles se conhecerem bem, conseguem resultados fora do comum. O Cristiano Ronaldo é uma exceção porque ele é genial. Mas nós, comuns, se trabalharmos em equipa, conseguimos produzir trabalhos fora do comum. E então, esse aspecto da medicina dentária de trabalhar em comum, vocês viram isso na América? Ainda não existia na Europa? Não existia, já existiria na Europa, mas na América existia como muito mais abrangente. Havia muito mais
partilha de pacientes, não havia o risco de dizer, eu mando o paciente para ali, para aquele fazer uma coisa, mas depois aquele fica-me com o paciente, rouba-me o paciente, entre aspas. Aqui tínhamos muito que evoluir ainda em termos de mentalidade. E os anos que se seguiram mostraram um bom caminho dos portugueses nesse sentido. E também a mentalidade lá dos doutores, porque para fazer esse tipo de co-work, trabalhar juntos, em equipa, temos de ter tempo. E aqui o problema é que os médicos não têm tempo. Estão sempre a correr atrás do tempo, estão sempre atrasados, etc. E ter esses momentos onde, ok, na sexta-feira ou na segunda-feira vamos todos se reunir para falar de casos, isso também é um problema aqui. É um problema aqui, mas o problema está em nós. Se nós quisermos gerir bem o nosso tempo, conseguimos. Eu, quando vim de Nova Iorque, o meu sonho era fazer um study club. Um study club. E ainda fiz durante algum tempo. Pode acontecer, vou só meter aqui. Ainda fiz durante algum tempo o study club e tenciono voltar, aliás. A Francisca deve ter mostrado lá embaixo a sala de formação. Sim, exato. Depois... O study club permite exatamente isso que tu estás a dizer. E foi um dos motivos porque eu quis ir para os Estados Unidos. Eu fui cada vez mais resolvendo mais situações, mais casos, mas chegou a um ponto que eu já não... Eu fui resolvendo e fui enviando. Eu enviava para A, B e C coisas que eu não sabia fazer. Isso é uma coisa que eu critico no espírito português. Nós não sabemos fazer, mas custa-nos muito enviar para alguém porque temos receio que nos fique o paciente. Não temos que ter medo. Se nós não sabemos fazer, só rendemos um bom serviço ao paciente se o enviarmos para quem sabe fazer algo que nós não sabemos. Não podemos inventar. Hoje em dia temos muito mais informação, temos os YouTubes, naquela altura não havia nada disso, nem o mail havia. Portanto, naquela altura havia muitos artigos para ler, muitos. Havia as técnicas, havia as bibliotecas para ir estudar e pronto, e havia os professores, que esses professores eram incríveis. Por exemplo, no meu departamento de ortodontia, eles diziam na brincadeira que eles tinham lá 300 anos de conhecimento, que eles tinham todos 60 anos, 50 anos, 60, então se juntasse o número de anos de experiência todos, aquilo era experiência muito grande. Portanto, foi uma sorte poder aprender lá, ter aprendido antes cá com bons professores no Porto, em Lisboa também havia bons professores com certeza. Era uma altura completamente diferente, que no Porto éramos 32 alunos e em Lisboa eram 16. Hoje não são 32, são 320 e em Lisboa são 160. Estou a exagerar, mas os números triplicaram, quadriplicaram e é muito difícil fazer um ensino correto com tantos alunos. Está-se a atingir aquilo que já se falava há 30 anos atrás, que é a plétora. Está-se a saturar como é que se diz? Desculpa. As classes profissionais, seja a arquitetura, seja o direito, com muitos profissionais. E agora, com a inteligência artificial a ir, nós vamos ter sempre trabalho. Mas há muitos profissionais que vão ter dificuldades com a inteligência artificial que vem aí. Mas isso é muito interessante, que é verdade, antigamente tinha muito menos alunos, então era muito mais fácil entrar no mercado da medicina dentária, e atualmente, como tem muito mais concorrência, temos de ser diferente. E eu gostei de uma frase que o doutor disse no início, é de você faz isso para paixão, você faz isso em primeiro para o paciente e não para o dinheiro. Todos nós gostamos de ser remunerados com o que fazemos. Mas se tu gostares do que fazes, não olhas exclusivamente como uma forma de ganhar dinheiro. Olhas, sim, como uma forma de ser útil aos outros. E isso dá uma gratificação, muitas vezes, maior que o dinheiro que tu ganhas. E pronto. E aqui nesta clínica nós fazemos o esforço de, se há pacientes que não têm condições económicas para ser tratados, não é por isso que nós não os tratamos. Continuamos a tratá-los. Não podemos só ter as portas abertas para tratar pessoas que não têm dinheiro. Mas tratamos muitos pacientes que não têm dinheiro e que não pagam as consultas. A gente fazemos o pro bono, como estava a dizer há bocadinho a Francisca. Sim, mas o que é que significa que se, por exemplo, amanhã não tenho dinheiro, eu preciso fazer uma cirurgia, eu posso vir aqui, vou diminuir o preço? Vamos tentar que não seja por dinheiro que tu não fazes o que precisas.
A minha filha está ali a dizer que sim. Ela sabe que é assim. Ela sabe que é assim. É evidente que não podemos pôr um reclame lá fora e dizer tratamos toda a gente que não tem dinheiro, venham. Não pode ser assim. Não pode. Mas podemos, pessoas que nos procuram e que têm, por exemplo, a opção ideal e que nos dizem assim, Soutor, eu gostava muito de fazer isso, mas não consigo, economicamente não consigo. A primeira coisa que digo é, não se preocupe que a gente dá uma ajudinha. E às vezes a ajuda é total. Personalizar o tratamento Personalizar é ser útil, sim, ser totalmente. útil. Ganhamos um bom dinheiro, adoramos o que fazemos. Porque não, se alguém aparece, eu não queria continuar nisto porque dá a ideia que nós é só o que fazemos, que não é verdade. Nós fazemos sobretudo trabalho remunerado, mas se houver alguém que não tenha, nós estamos disponíveis para ajudar. Mas é muito giro o que é que... aqui nós temos aqui uma impressão de um caso que Temos aqui o uma doutor... impressão 3D que Não sei se- foi tratado pro bono. É isso, exatamente. Chama-se Gonçalo Bernardino Dias. E olha, as curiosidades da vida. A mãe dele, que trabalha na Misericórdia, em Sesimbra, já eu tinha em tratamento durante algum tempo e a mãe dele foi à casa dos meus pais várias vezes tratar do meu pai. E no início nem sabia que ele era o meu pai. Mas estás a ver, a gente dá, mas também recebe. A mãe do Gonçalo Bernardino, que é este miúdo aqui, que tem esta malformação, chegou a tratar o meu pai em casa. E isso é muito giro. Eu percebi isso logo quando eu fiz pesquisa. Eu estava, para ser sincero consigo, eu estava à procura de vários doutores para entrevistar e eu não encontrei muitas informações sobre a sua clínica. Eu fiz várias pesquisas no Instagram, como se faz muito, no internet, etc. E eu não vi isso. Boca a boca. É isso onde eu queria chegar, é que o doutor não tem serviço de marketing, mas tem paciente. Ui, pacientes não faltam. E tem uma clínica Temos bem situada. dedicação aos pacientes. Os pacientes enviam outros, são bem tratados. Um paciente bem tratado envia outro e outro. Um paciente maltratado diz mal tia 10 pacientes. Eu tenho pacientes que não conseguimos ultrapassar, chegar às expectativas deles. Tenho pacientes assim. Mas tentamos sempre ir de encontro às expectativas do paciente. Mas qual é o tipo de paciente que você tem? São portugueses? Tem estrangeiros? Tenho muitos portugueses, tenho muitos americanos, tenho ingleses, tenho franceses, tenho espanhóis, tenho muitos pacientes árabes, do Líbano, da Argélia, de Angola, tenho muitos pacientes. E isso tudo então são pacientes então que não foram... Vêm pela internet, uma boa parte deles. Vêm pelo Yelp, por exemplo, o Yelp é uma associação de doutores americanos que, quando vem alguém, eles ligam para o Yelp, olha, tem assim fulano tal, foi formado na América, vão lá que ele trata bem. Isso também manda-nos alguns pacientes. Mas, regra geral, é o boca a boca. É o paciente que é tratado e que gosta e que envia outro e por aí fora. Ok, muito giro. Vamos só um pouco voltar ao seu percurso. Então, você foi para a América ter esse curso e nessa altura já tinha a clínica. Eu quero mais ou menos saber Pronto, como... exatamente, pronto. Eu comecei com um gabinete a partilhar. Começámos com 2 gabinetes, um em Santarém e um em Lisboa, com o meu colega Guilherme Ferreira de Almeida, que entretanto infelizmente já partiu. Então arranjámos primeiro uma clínica fora do centro, e fizemos uma pesquisa e optámos por Santarém, onde havia falta de profissionais. Repara, o meu número da ordem é o 365. É um número muito pequeno. Na altura havia muito poucos médicos dentistas. Havia estomatologistas e não eram muitos. Haviam os odontologistas. E pronto, e havia muita procura de serviços médico-dentários. E nós fizemos o nosso consultório em Santarém e o nosso consultório em Lisboa, no Saldanha. Portanto, eu trabalho no Saldanha há 40 anos. Trabalhámos inicialmente com um estomatologista mais velho e depois começámos a perceber, primeiro, que tínhamos muita demanda de pacientes e
que poderíamos começar a especializar-nos. Não especializar como se faz hoje, fazer uma pós-graduação, mas podia o Guilherme começar a fazer mais implantes e eu fazer mais ortodontia. E começámos logo ali a fazer uma triagem dos nossos pacientes nesse sentido. Depois, como te disse, chegou uma altura que eu queria aprender mais. Cá ainda não havia pós-graduações de ortodontia, portanto eu tinha que ir ou para a Espanha, ou para a Noruega, ou para a França, e eu tinha, enfim, fui fazendo o meu pezinho de meia para investir na formação, mas a Universidade de Nova Iorque foi aquela que me fez piscar os olhinhos. E então foi para lá que eu fui, já tinha a experiência do meu colega, do professor Caramês, e fui. E tinha outra vantagem muito grande, porque eu podia vir de 15 em 15 dias pôr aparelhos a Lisboa. Portanto, eu consegui fazer o meu percurso de 4 anos, vindo a Lisboa pôr aparelhos de 15 em 15 dias e ativar os meus pacientes de 15 em 15 dias. Portanto, eu já tinha 2 filhos e o meu terceiro filho nasceu durante esse período da América. Eu vinha cá de 15 em 15 dias pôr aparelhos e ativar aparelhos de ortodontia. Chegava, saía da universidade às 6 da tarde, apanhava o avião em JFK, aterrava em Lisboa, os meus filhos e a minha mulher iam sempre tomar o pequeno almoço comigo a Versailles, eu seguia para o consultório trabalhar, pôr aparelhos, e era sobretudo aparelhos, e depois no domingo de manhã, lá ia eu para Nova Iorque. E dormiu quando? Dormia pouco. Dormia à mesa, dormia no sofá, se me sentava adormecia, era conhecido mesmo como que dormia em qualquer sítio. Hoje já não é assim. Hoje, como já estou mais velho e quero aproveitar o tempo que estou vivo, já durmo pouco. E então, e depois, para ter um pouco mais de tempo, o doutor não ajudou, mas ele criou uma clínica. Você não ajudou a si próprio a criar uma clínica? Pronto. E depois, como eu queria fazer ortodontia e depois montei um segundo gabinete, e depois montei um terceiro gabinete, e depois montei 5 gabinetes e fui... Mas ainda não era a marca Dental Face? Não era a marca Dental Face. Era a clínica do Monumental. Ok. Era a clínica do Mental. A clínica do Mental, depois, eu, quando vim da América, vendi. Correu mal, mas vendi. E depois tive que começar tudo de novo, com 40 anos. E então é que montei a Dental Face. A Dental Face tem 24 anos. E a Dental Face surge Dental Face, porque tudo o que nós fazemos interfere, sobretudo na ortodontia e a parte ortognática, interfere na face. E eu trabalhei num centro de deformidades dentofaciais e cirurgia corretiva dos maxilares, em Nova Iorque. E, portanto, eu queria pôr um nome à clínica, e saiu Dental Face. Porque tudo o que tu fazes interfere na face. E agora até temos mais outras valências, como a harmonização orofacial, que começa com os botox para ser utilizados de uma forma terapêutica para os bruxómanos, para as cefaleias, mas depois nós começamos a utilizar para os pés de galinha, para as rugas da face, mas não é isso não é isso que eu quero fazer, e que eu sei fazer isso tudo, mas não é isso que eu faço. Às vezes faço para complementar uns ácidos hialurónicos quando são reconstruções maxilares e para atenuar um bocadinho os sulcos nasolabiais, mas não é o que eu faço. Eu faço isso só, e quando faço isso faço como cortesia para uma grande reabilitação. Eu vou tirar o osso daqui da crista ilíaca e pôr onlay grafts aqui na face, e depois posso dar uma finessezinha com os ácidos hialurónicos. Não é esse o meu core business, nem quer que seja. Nem anda aí assim nas redes sociais a mostrar, está a ver, olha aqui estava, agora aqui sem rugas. Não é, isso é para os dermatologistas. Não quer ser troublemaker. Mas o que os colegas queiram enverdar por aí, acho lindamente. Eu contento-me com resolver problemas de dor, reabilitar e corrigir. Muito interessante. É as coisas que eu gosto de fazer. Eu vejo que o doutor é muito na prática, é muito nesse aspecto, nessa área da cirurgia. Falou um pouco de cirurgia ortognática em Nova Iorque. Sim. Tu tens um limite do que os movimentos dentários podem fazer com os aparelhos. Tu tens pacientes em crescimento e pacientes que já terminaram o crescimento. Os pacientes em crescimento, até certa medida, podes interferir no crescimento. Podes usar aparelhos funcionais, podes usar
máscara de Delaire, podes usar mentoneiras para restringir o crescimento das classes 3, mas tudo isso tem muito que se liga. Agora, terminado o crescimento, nas raparigas 2 picos de crescimento, nos rapazes 3 picos de crescimento, terminado o crescimento, tu só consegues essa amplitude de movimentos com cirurgia, indo às bases ósseas e colocando-os na posição correta. Por isso, é um complemento que a cirurgia ortognática nos dá e que é fundamental. E então, estudou essa parte... Eu fiz 2 anos de ortodontia e depois fiz 2 anos de cirurgia oral e ortognática. Mas como a nossa lei é diferente da lei americana e brasileira, e como entretanto eu tinha aprendido muito sobre implantes, fiz um foco grande nos implantes, eu não queria vir para aqui e ter dores de cabeça por um lado com os meus pares de outras especialidades e tinha com que me entreter, tinha com os implantes, conseguia fazer muita coisa. Na ancoragem ortodôntica, conseguia, aliás, lembro-me de ter dado na Católica o primeiro curso de implantes para ancoragem ortodôntica. Os implantes fornecem uma ancoragem absoluta. Mas como isso funciona? Por mim é um pouco... Isso obriga, isso depois eu explico-te em privado, mas o que é que, sempre tu tens uma força, sempre tu fizeres, para mexer dentes, tens um dente no alvéolo e para o mexer tens que lhe aplicar uma força. Ou um par de forças, ou um par de forças. Mas sempre que tu aplicas uma força, tens uma reação de igual intensidade e sentido oposto. Portanto, tu queres pôr um dente para trás, estás a trazer os dentes de trás para a frente. Pronto. Usavam-se diferentes tipos de ancoragem, nomeadamente as trações occipitais, as mentoneiras, mas era sempre uma ancoragem que não era uma ancoragem ideal. E os implantes vieram-nos ajudar muito nisso, sobretudo a distalizar dentes. A intruir dentes. Hoje em dia consegues com os alinhadores, é mais uma ferramenta que tu tens na tua manga para ser útil aos pacientes e corrigir casos que de outra forma eram muito difíceis de serem corrigidos. Ok. Eu gosto desse também, esse aspecto um pouco mais técnico. É sempre bom para ter mais uma visão do que é que nós aprendemos na faculdade, que é às vezes um pouco, ainda por cima nessa área da ortodontia, que é um pouco fraco. A ortodontia é um mundo. A ortodontia tens que estudar muito, tens que perceber crescimento craniofacial, tens que estudar muito. Nos nossos cursos hoje em dia, e isso acontece em medicina também, é darem-te bases e permitirem-te ver pacientes um mínimo indispensável para tu ganhares alguma destreza manual, mas depois é abrir-te as portas para o futuro. Agora, o que eu acho e acredito mesmo é que qualquer médico dentista que se forme tem que fazer pelo menos 1, 2, 3 anos de generalista para conseguir entrar numa equipa multidisciplinar e perceber das várias áreas. Porque senão estás a falar com um par teu sobre endodontia, olha, podemos salvar esse dente, e ele diz, vamos tentar, vamos ver, mas tu depois não percebes nada do que ele está a falar, ou falas de cirurgia, ou falas de ortodontia, o outro não percebe nada. Portanto, eu acho que tu deves ter um mínimo de conhecimento geral, ser um generalista. E depois então fazeres a agulha, fazeres a tua valorização profissional na área que gostares. Mas eu acredito mesmo nisso. E aqui qualquer um tem que saber fazer, resolver uma pulpite, saber drenar um abscesso, saber destatarizar um paciente que aparece a sangrar das gengivas por todos os lados, ou que apareça aqui com um síndrome algo disfuncional, com dor na ATM, ou que não consiga. Nós devemos saber fazer o mínimo das várias áreas. O mínimo, não é seres... E depois, investir na área que gostas mais, ou nas áreas que gostas mais. Eu investi na cirurgia e na ortodontia. A minha filha está a fazer um percurso ao contrário. Investiu primeiro na cirurgia e agora está a investir na ortodontia com grande entusiasmo da parte dela. E como sabes, tenho ainda outra filha que é a tua colega. Atualmente é a mais nova. Atualmente também tens uma família de médico dentista também tem o seu irmão? Eu fui o primeiro. Depois motivei o meu irmão. Depois já tenho um sobrinho, 2 sobrinhos, 3 sobrinhos
3 sobrinhos e 2 filhos. O Vicente, o Duarte, a Maria e 2 filhas minhas. Portanto, abri caminho para a medicina dentária. O meu irmão mais velho era médico. Não tinha nada a ver com a medicina dentária. E eu iniciei isso e consegui motivá-los, eles gostaram. Também éramos bem remunerados, também nos dava assim uma certa... E atualmente com essa clínica, o objetivo é deixar essa clínica depois para a geração futura? Essa é que é uma pergunta muito difícil. Porque qualquer clínica que nós iniciámos há muitos anos obrigou a uma grande dedicação e sacrifício. E hoje em dia, desculpa a malta mais nova se eu estou certo ou errado, mas acho que os sacrifícios que nós fizemos, mesmo vocês mais novos fazendo grandes sacrifícios, é difícil quererem pegar numa estrutura destas, porque já há outras solicitações, já não queremos ser tão escravos do trabalho como a minha geração foi. Desculpem a honestidade, eu acho que a malta mais nova, e bem. Mas eu percebo totalmente, e ainda por cima esse assunto é um assunto que vem sempre em cima da mesa, é que hoje em dia, e em França também isso acontece, que os jovens hoje em dia não querem ter responsabilidades e preferem trabalhar para uma clínica, ter um salário que caia. Exatamente. E não se preocupar. É uma questão mesmo de responsabilidade. Disseste, tocaste na mouche. Na mouche é francês. Tocaste no alvo. A malta não quer responsabilidade. Não quer ter que pagar 14 ordenados às assistentes, não quer ter que pagar renda. Preferem ganhar menos e não ter dores de cabeça. E sair às 6, e ir ao ginásio, e à sexta-feira ir para as happy hours. E, eu vivi isto em Nova Iorque com os meus colegas estavam... Eu era o mais velho, era o único casado com filhos. Aí chegava à sexta-feira, eles ia tudo para os copos, tudo para a happy hour, menos eu que ia estudar. Ou ia para Lisboa. Estava a fazer um sacrifício. Foi assim que eu fui educado. Estou a fazer um sacrifício é para levá-lo à sério, não é para ir para os copos. Mas atualmente os sacrifícios também a conseguir desenvolver uma boa estrutura. Tem aqui desde gabinete na sua clínica. Sim, não, eu estou muito laboratório. Eu estou muito satisfeito, mas quando disse que é uma pergunta tricky, é uma pergunta difícil, porque eu provavelmente a pensar nos meus filhos sou capaz de vender do que manter. Porque isto foi um esforço muito grande. Eu não quero que eles sejam escravos disto como eu fui, basicamente. E não quero que tenham esta responsabilidade toda que eu neste momento tenho e que é partilhada com eles e eles me ajudam. Olha, aqui assim estão 2 filhas aqui a ajudar-nos nesta entrevista, não é? Todas. É verdade. Eu não pedi nada, elas vieram espontaneamente e todas contentes e eu fico muito agradecido às duas, à Madalena e à Francisca, à minha querida colega Francisca e filha, que já me deu uma neta. Mas eu percebi logo quando eu entrei aqui que essa clínica não é só uma clínica de medicina dentária, é também uma empresa familiar. É uma clínica familiar. Tem aqui as suas filhas que trabalham também. Tenho a minha filha Francisca que trabalha. A Lua anda-se a baldar um bocadinho. As coisas são... Não é, a Lua anda-se a baldar, porque são outros tempos. Eu, com a idade dela, eu queria ir aprender, se a pessoa posso ir hoje para o seu consultório e ajudar, ia lá e ajudava, nem que fosse a limpar o chão para aprender. Eu era sedento de aprender. Mas pronto, mas eu também tenho uma costela competitiva muito grande. Tu vês aqui rodeado de barcos e barquinhos, eu fiz muita vela, passei muitas horas agarrado a uma retranca ou a cabos, fiz muito prancha à vela, windsurf, plancha a voar. Sim, eu ouvi dizer também. E o meu hobby é o mar. Eu já atravessei o Atlântico 5 vezes, já fui sozinho para a Madeira, à vela, já fui sozinho para os Açores, à vela, sozinho. Não... E isso é preciso, também o doutor precisa disso? Preciso disso para fazer um reset da minha cabeça. Quando o teu computador fica todo baralhado, o que é que tu fazes? Desligas. E depois reinicias. Portanto, esta responsabilidade, este trabalhar muito, depois chega a um ponto em que eu também fico knockout, de cabeça. E depois preciso de um espaçozinho para respirar. Mas o maior suporte que eu tenho é a minha família.
é o maior suporte, a minha maior razão, a minha família e o meu gosto pelo que eu faço, pelo meu trabalho, pela medicina dentária. É sempre um problema quando queremos uma grande. Uma grande. Tem. Não, Que horas são? Tá bom. tranquilo, ela é que tem que ir almoçar. Sim, tem. Elas. Estamos aqui com. Ainda vamos falar 15 minutos. Eu queria mesmo falar dessa estrutura. Dessa estrutura e o que é que está também a acontecer em baixo. Que fui visitar um pouco a clínica e em baixo o doutor está a criar mesmo uma cena de study. Portanto, eu, nos últimos 20 anos, tinha um espaço arrendado no Átrio Saldanha. Quando veio a pandemia, todos sofremos. Todos. Nós continuámos a trabalhar, eu e o Duarte, tínhamos 10 gabinetes, mas eu e o Duarte continuámos com uma agenda Covid-20. A lei deixou-nos ali uma abertura para ver urgências e nós conseguimos transformar as urgências, que vimos muitas, até porque a maior parte dos colegas panicaram, entraram em pânico. Não quero, vou ficar em cá. E nós somos o oposto do panicar. Portanto, viemos sempre trabalhar. Fizemos um roulement e depois da pandemia veio a guerra da Ucrânia e, portanto, eu acabei por ter que sair do Átrio Saldanha e surgiu a oportunidade de comprar este espaço e eu já devia ter idade para ter juízo, mas atirei-me para a frente e comprei o espaço não é meu, é 4/5 do banco, mas 1/5 é meu, eram as minhas poupanças, e trouxemos tudo o que estava no Átrio Saldanha para aqui. Portanto, estamos a terminar a fase das obras, temos conseguido trabalhar sempre, e agora a ideia é apostar em formação da equipa, formação de pessoas que queiram vir fora e aprender aqui. Sempre durante este período aceitei colegas recém-licenciados para estarem aqui a aprender, fotografamos todos os pacientes, não é fotografar para Instagrams, é fotografar para ter os registros. Temos aqui Sim, eu estava a ver aqui a... Não, isto não é nada. Queres-te rir? Metes ali assim a lua. Não te queres rir. Pronto. Metes aqui porque eu tenho documentação de miúdos desde os 2 anos, 3 anos, 4 anos, por aí fora. Porque aprendes muito a ver. Aprendes muito a ver e a tirar bons registros. Isso é algo que eu herdei da América. Na América, não só és obrigado, mas como tens modelos de estudo que fizeste de casos que corrigiste há 20 anos, 30 anos, e eu aqui consigo manter algumas dessas coisas, algumas dessas registros. E então quero partilhar esse saber da América, isso, com a criação dessa parte de formação. A América hoje em dia continua a ser muito boa para a formação. Eles são muito sérios para a formação. Não vou dizer de outras áreas, mas na formação eles são super sérios. E eu nesta fase que tenho menos capacidade física, se puder partilhar com os meus colegas mais novos o que eu sei e enfim, partilhar e fazer casos e estar aqui como a dar consultoria, isso era uma coisa que era interessante para mim e obrigava-me a não me separar completamente quando me reformasse. Portanto, vamos ver, o futuro nos dirá como é que vai ser. Para já é bater em madeira que tudo corra bem. Mas até agora... Não me posso queixar, sou um felizardo, sou um homem cheio de sorte. Até agora corre muito sou bem. Sou um homem cheio de sorte, sendo que a sorte também é muito devido ao trabalho. Esforço, trabalho igual a resultados. Sem esforço não vais lá. E para falar disso um pouco, para um pouco finalizar esse episódio, se o doutor tem algum conselhos a dar a um jovem que quer também criar algo de diferente, conselhos? Primeiro que tudo, aprenda, estude, aprenda e vá para o pé de colegas mais velhos, tentar aprender com eles, porque nós já passámos por muita coisa. Eu trabalhei sozinho, eu e o Guilherme trabalhávamos sozinho, um em Lisboa, outro em Santarém. E depois quando acontecia alguma coisa, como é que é? Tínhamos que nos safar. Hoje em dia é mais fácil. Hoje em dia, às vezes estamos aqui a tirar sisos em todos os gabinetes, porque é um dia de sisos, e eles já sabem que eu estou cá e que eu os safo em qualquer raiz que se parte ou qualquer coisa. Portanto, aprendam com os mais velhos e procurem estudar o máximo que puderem e ter prazer naquilo que fazem. Os conselhos que eu tenho a dar é estes.
E numa primeira fase, trabalhem por conta de outrem, mas sempre com a luzinha de um dia serem soberanos no seu gabinete ou na sua clínica. Obrigado. É muito agradável. Podemos não estar, olha, não despacha-te porque tens que ver mais pacientes. Isso é uma coisa que não é simpático. E, portanto, para tratar bem os outros precisamos de tempo. Às vezes essas estruturas exigem de ti mais rapidez e menos qualidade. Isso não é simpático. E a escolha dos materiais também não são os melhores materiais. E se fores tu na tua clínica, podes escolher aquilo que tu entendes que é melhor para os teus pacientes. Mas isso é outro assunto. E como te disse, uma das opções é vender e sei que se eu vender, provavelmente a qualidade vai diminuir. Eu espero que não. Eu também espero que não, mas pronto. Espero que nesse aspecto vai tudo correr bem. Foi uma grande aprendizagem. Muito obrigado, doutor. Obrigado, António. Foi um prazer da minha parte. Vou deixar agora o doutor a almoçar, então, que eu tive um pouco essa sorte. E obrigado. Quando quiseres aparecer, traz a tua batinha, ténis brancos e estás aqui a ver como é que isto funciona. Muito obrigado. Não é? Obrigado. Sério. Tchau.